Notícia de última hora, Bruno Henrique pode estar de saída do Flamengo. Além disso, tem meia do futebol árabe se despedindo do clube e pode estar negociando com o Flamengo para chegar após o Mundial. A gente vai trazer todos os detalhes aqui hoje. Tem Jorginho com data e hora para chegar ao Rio de Janeiro. Tem também um outro que tá voltando pra cá, que é o Plata. Pediu dispensa da seleção depois da treta toda e a gente vai contar todos os detalhes aqui pra vocês. E o Botafogo, que anunciou meia, que até então foi divulgado que estava negociando com o Flamengo, provocou o rubro-negro e a gente vai trazer aí os detalhes de bastidores dessa confusão toda. Mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação. Já fez tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar mais uma vez tudo sobre o nosso Mengão. Flamengo que continua a preparação pro Mundial de Clubes e tem uma novidade aí no calendário da semana. Flamengo estendeu em mais um dia a folga, o time volta a treinar só na sexta-feira, treina no sábado, folga novamente no domingo e aí depois disso já se prepara para viajar no dia 11 de junho para os Estados Unidos para jogar por lá o Mundial. E hoje a gente tem bastante coisa aqui para falar. Vamos começar pelo caso do Plata, a treta toda aí, a confusão, o Flamengo que agiu de forma estratégica aí, soltando a nota, dizendo que reprovava a atitude da seleção equatoriana, primeiro em ter mandado a equipe médica para fazer procedimentos no joelho do jogador, fugindo aí do tratamento que estava sendo feito pelo Flamengo, e aí a imprensa começou a apurar, a ir mais a favor do Flamengo e caindo um pouco mais de pau em cima da diretoria da federação lá equatoriana, e aí, no meio disso tudo, a informação é que o Plata foi advertido, a princípio, até onde se sabe, foi advertido só verbalmente, até porque quem paga o salário dele é o Flamengo, e aí ele pediu a liberação da seleção e tá voltando ao Rio de Janeiro por não ter condições de jogo, vai continuar o tratamento com a equipe médica do Flamengo. Nota que o Flamengo divulgou para falar sobre esse retorno aí do Plata. Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gonçalo Plata retornará ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira 6 para dar continuidade ao tratamento no joelho direito com o departamento médico do clube, com o objetivo de estar em plenas condições para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A decisão foi tomada após reunião entre os departamentos médicos do Flamengo e da seleção equatoriana, realizada nessa terça-feira, em clima de cordialidade. Na ocasião, a Federação Equatoriana de Futebol apresentou suas considerações e se desculpou por qualquer mal-entendido ocorrido ao longo do processo. O Flamengo agradece à federação pela compreensão e pelo diálogo construtivo no desfecho do caso. Um detalhe aí, toda essa parte aí das desculpas, da cordialidade e da compreensão só saíram do lado do Flamengo. Nada vindo com nota oficial, nada sendo falado diretamente pela Federação Equatoriana. A única declaração que a federação deu nesse meio tempo foi dizendo que agiu do jeito certo, tudo que aconteceu foi com o aval do Flamengo e etc e tal. Depois de ontem pra cá, não houve nada, nenhuma declaração oficial da seleção equatoriana, tá? Tudo indica que eles liberaram meio a contragosto, porque tava ficando feio pra eles essa atitude meio fora aí do padrão, meio fora da ética, por levar o jogador ainda em fase final de recuperação para forçar a barra. Plata não chegou a treinar por lá, ficou no hotel no treino de terça-feira e aí o Flamengo conseguiu alinhar essa situação e o Plata mesmo, informação do Globoesporte.com, pediu para ser liberado porque
estava vendo que não ia ter realmente condições e, além de tudo, o clima ia ficar muito ruim se ele ficasse por lá. Então, tá tudo resolvido. O Plata vai ser advertido pessoalmente, ele já foi advertido à distância pela diretoria do Flamengo, dizendo que ele não deveria ter permitido a ida da equipe médica do Equador, ou pelo menos ter avisado para que a equipe médica do Flamengo pudesse fazer uma supervisão, né, do que fosse feito, mas pelo menos está resolvido, não vão forçar a barra, não vão estourar o jogador por lá, e o Plata vai ter um pouquinho mais de tempo para se recuperar e ficar 100% pro Mundial. Comenta a sua opinião aí sobre essa situação toda, se o Plata merece uma punição mais forte do que essa, do que a advertência verbal. O que você entende aí sobre essa situação? Mudando de assunto, Flamengo, que está definido que vai enfrentar o Inter de Porto Alegre nas oitavas da Libertadores, já tem o local de transmissão e data e hora dos jogos definidos. Datas e horários dos duelos entre Flamengo e Inter pelas oitavas da Libertadores definidos, a ida no Maracanã, no dia 13 de agosto, às 9h30 da noite, e a volta no Beira-Rio, o 20 de agosto, às 9h30 da noite também, os dois jogos com transmissão da Globo para todo o Brasil. A Globo tem o direito de escolher uma das partidas, ela a princípio parece que tem a prioridade e escolheu esse jogo entre Flamengo e Inter pelas oitavas da Libertadores para transmitir para todo o Brasil, ida e volta. Muito bom. Bom porque a TV aberta dá uma facilidade maior aí para o pessoal acompanhar. E agora vou mudar aqui de assunto falando sobre uma entrevista que o BAP deu para Forbes do Brasil. Ele avisou que a prioridade do Flamengo em 2025 é o Brasileirão e a Libertadores, ou seja, estamos em junho, não se assuste se o Flamengo poupar jogadores nos duelos das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Galo, que serão juntos de confrontos importantes de Brasileirão e Libertadores. Tenha realmente essa possibilidade, mas não acho que vá ser aquela coisa assim, time todo reserva, principalmente por se tratar de um confronto com o Atlético Mineiro. Só que, como vai ser intercalado aí com mata-mata de Libertadores, eu acho mais provável, dependendo da situação que esteja a tabela do Brasileiro, que essas poupadas aí de jogadores aconteçam no Brasileirão, mesmo com esse discurso de que a prioridade é o Brasileiro, tá? Porque na hora do mata-mata, a gente sabe que a torcida cobra a classificação, seja qual for o campeonato. Mas vamos acompanhar, vamos ver no que vai dar isso aí. E aí a fala do BAP exata foi a seguinte: a prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos esse ano, é muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países, e eu não acredito que isso seja sustentável. Então falando aí sobre essa necessidade do elenco grande e das priorizações. Inclusive tem a informação de que o Felipe Luiz, de forma geral, ele prefere ter um elenco não muito inchado, não muito grande, só que nessa situação do Flamengo ele não viu outra opção a não ser ter pelo menos 2, 3 opções por cada posição, tirando o Arrascaeta, né? Que o Flamengo continua atrás eternamente e até agora não trouxe ninguém. Mas vamos ver, vamos acompanhar no que vai dar. Inclusive tem novidade hoje aqui que a gente vai trazer para vocês. E aí tem informação agora de que o vencedor do Mundial de Clubes vai ter um patch especial na camisa, um patch dourado, que tem, inclusive, no meio do patch o troféu do torneio, e aí vai ficar durante os 4 anos seguintes jogando com esse patch para demonstrar que é o atual campeão da Copa do Mundo de Clubes. Muito legal aí, bem parecido com o patch do campeão do mundo da Copa do Mundo de Seleções. E agora vamos falar de Jorginho, que tem dia e hora certa para chegar. Novo reforço do Flamengo, Jorginho chegará ao Rio de Janeiro na madrugada dessa sexta-feira. O volante fará exames no mesmo dia
antes de assinar o contrato de 3 anos com o clube. Com o acerto encaminhado com o rubro-negro, há algumas semanas o Jorginho dedicou os últimos dias a resolver o impasse de uma bonificação referente a junho, que seria o último mês de seu contrato com o Arsenal. Jorginho quer jogar a Copa do Mundo de Clubes e, por isso, decidiu assinar a rescisão imediata com o clube inglês. Para isso, ele terá que abrir mão de aproximadamente 500 mil libras, 3,8 milhões de reais na cotação atual. O documento será assinado em breve, mesmo sem haver compra de direitos, uma vez que o contrato de Jorginho na Inglaterra está chegando ao fim. Flamengo vai fazer um alto investimento na contratação do jogador, entre salários e luvas, estima-se aí um valor total de 13 milhões de euros de investimento aí, contando os 3 anos, algo em torno de 84 milhões de reais, muita grana, livres de impostos. Esse detalhe é importantíssimo. Ele se casou na última terça-feira na Itália, ontem, volta para Londres hoje, quarta-feira, e amanhã à noite viaja para o Brasil, desembarca na madrugada de sexta-feira para assinar contrato, fazer exame, ser apresentado e todos os trâmites a mais para ele se juntar ao elenco do Flamengo e viajar rumo ao Mundial junto com o elenco do Mengão. Jorginho será inscrito pelo Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. A lista precisa ser finalizada até dia 10, quando fecha a janela extra de transferências. Por enquanto, o volante será o único reforço rubro-negro para competição. Existe uma tendência que ele seja o único mesmo, tá? O Flamengo tá batendo muito na tecla de que não vale a pena correr e nem pagar mais para que o jogador jogue o Mundial. Primeiro porque ele chegaria em cima da hora para entrosar, não agregaria tanto ao elenco em cima da hora e também custaria mais caro para uma liberação mais rápida antes do contrato... Não necessariamente o contrato acabar, mas a temporada do jogador acabar caso ele jogue na Europa. Então, acho que faz sentido. Jorginho chega para reforço agora já no Mundial e a tendência é que não chegue mais ninguém, nem o meia, que havia a possibilidade de chegar para revezar com a Arrascaeta. Hoje, pelo menos, a informação é de que caso chegue algum outro jogador e que deve chegar, vai ser na janela maior após o Mundial. E agora vamos mudar de assunto aqui, porque teve uma situação aqui no fim da noite dessa terça-feira que começou a levantar aí um rebuliço, um falatório na torcida do Flamengo, que é o Malcom, lá do Al Hilal, se despediu do clube, ele que está agora em fim de contrato, e começou uma especulação. Por quê? Porque o nome dele estava entre aqueles nomes que foram vazados na lista lá na sala do scout do Flamengo. E ele é exatamente uma das posições que o Flamengo procura, um cara que joga na ponta direita principalmente, também faz a ponta esquerda e casa com uma outra informação que a gente vai trazer aqui hoje, que é uma possível saída de Bruno Henrique por interesse de um clube do Catar. Então, seria mais um atacante de lado de campo para repor a saída de outro atacante dessa mesma posição. Michael é outro que tem proposta, que pode sair após o Mundial. Então o Malcom chegaria com esse papel de repor esse setor aí do Flamengo. Não tem nada divulgado diretamente pela diretoria do Flamengo. A informação no momento é basicamente essa: ele se despediu do Al Hilal, tem postagem dele se despedindo e tem o nome dele na lista do scout do Flamengo. Existe um boato de que está realmente havendo uma negociação e que ele pode chegar para integrar o elenco. E no momento é isso que temos. Vou continuar apurando aqui. Qualquer novidade que a gente tenha a mais sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês. As outras negociações em andamento, com meias e com atacantes, estão na mesma. O Flamengo vai tentando, os outros times sabendo do poder financeiro do Flamengo, sabendo que está entrando dinheiro em caixa, com venda de Alcaraz, com a iminente venda do Wesley, os times estão subindo a pedida e o Flamengo, no momento, só fechou com o Jorginho e está buscando outras contratações aí que devem acontecer mais
para a próxima janela do que para o Mundial. Aparentemente vai ser só o Jorginho mesmo. E vamos mudar de assunto, falar agora do Montoro, que a gente falou ontem que estava negociando com o Flamengo, informação do Vene Casagrande, mas a atualização, e aí ficou muito claro porque o Botafogo, inclusive, anunciou o jogador oficialmente, a informação é de que era uma jogada do empresário, do Montoro, tentando, em cima da hora, dar uma subida nos valores. Por quê? O jogador, àquela altura, já estava no Rio de Janeiro, pronto para fazer exames, e aí o empresário provavelmente soltou a informação ali para alguns jornalistas que divulgaram como se realmente ele estivesse negociando com o Flamengo. O Flamengo soltou uma nota negando e depois disso, logo em seguida, ele foi anunciado pelo Botafogo, e o Botafogo, inclusive, fez uma gracinha lá, uma provocação. O anúncio dele era um telefone com um texto falando com o jogador, dizendo que ele era muito importante, que ele foi escolhido, etc e tal. E depois que o Textor faz esse anúncio, tem uma segunda ligação entrando, escrito número desconhecido, e o jogador negando, pra zoar aí essa questão do boato do Flamengo negociando. Então, Botafogo... E é normal também, você ficar com raiva disso também é brincadeira, né? Sadio, tem que provocar. Se fosse o contrário e o Flamengo fizesse, a gente ia achar graça também. Então, tem que ter mais esse tipo de coisa mesmo no futebol, porque daqui a pouco não se pode fazer mais nada. Tem que ter, sim, esse tipo de provocação. E é um bom jogador, tá? É novo, 9 milhões de dólares foi a compra dele pelo Botafogo. Dentro dos padrões atuais do futebol, foi até um bom valor se o jogador entregar o que ele promete, mas é bem jovem. Não sei se ele já chega como protagonista do time do Botafogo, não. Acho que a tendência é ele começar no banco e aos poucos ir ganhando espaço, mas é um jogador que promete muito, é muito falado lá na Argentina como uma grande promessa do futebol de lá. Então, vamos ver se vai dar certo mesmo ele aqui no Botafogo. Mudando de assunto, notícia de última hora, vinda do jornalista Leandro Cardoso, sobre uma possível saída de Bruno Henrique do Flamengo para um time do Catar. Vamos ler aqui a nota dele. Uma possível reviravolta pode estar a caminho no Flamengo. O atacante Bruno Henrique, um dos maiores ídolos recentes do clube, pode estar de saída já nessa janela de transferências. Um clube do Catar demonstrou interesse do jogador e as conversas, segundo a apuração, já começaram. Interesse do Catar coloca o futuro do Bruno Henrique em xeque, e vale destacar que Bruno Henrique não vive um bom momento com a camisa rubro-negra. O camisa 27 já acumula mais de 15 partidas sem marcar gols ou participar diretamente de lances decisivos. Por isso, a diretoria do Flamengo enxerga uma possível saída como uma alternativa viável, tanto esportiva quanto financeiramente. Além disso, pesa na avaliação a recente investigação da Polícia Federal envolvendo o nome do atleta, acusando de envolvimento em esquema de manipulação de resultados, com foco no irmão e outros familiares. O Flamengo, é claro, respalda Bruno Henrique e acredita na sua inocência, mas o episódio gera desconforto nos bastidores. Existe uma informação aí de que essa possível proposta do clube do Catar pode chegar até a 6 milhões de euros. E é um valor muito bom, tá? Se for pensar, o Juninho chegou com um valor próximo disso. Sim, mas o Bruno Henrique ele já tem aí, se eu não me engano, 34 anos. E isso para um jogador nessa idade é até um valor alto. O Flamengo, por exemplo, está trazendo o Jorginho por 0. Se ele estivesse em contrato, o valor aí provavelmente não passaria de 2, 3 milhões de euros, porque o jogador nessa idade ele tem uma probabilidade de revenda quase 0, por estar no fim da carreira. Então, se esse valor de 6 milhões de euros se confirmar, é realmente interessante para o Flamengo, mas é claro, tem que haver reposição. Tem a informação do Malcom, tem outros jogadores em que já estão negociando, que a gente ainda sabe que o Flamengo está tentando chegar a um denominador comum com os clubes. Tem o Ezequiel Barco, o Júlio Enciso. A gente não sabe qual deles está mais avançado no momento, porque a informação é de que todos os clubes estão fazendo jogo duríssimo para qualquer jogador ser liberado. Mas qualquer novidade a gente traz aqui para vocês, tanto das chegadas
quanto das saídas e continuamos também na expectativa do anúncio do resultado do julgamento do Paquetá, porque isso pode ser decisivo para a chegada do meia ao Flamengo, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!